Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Feliz, viu, de ver o Lisandro. E se eu soubesse, eu já tinha dado oportunidade. Agora é bom que agora ele não vai escapar mais não, viu? Agora pode amolar a espada aí. E eu estou sendo bonzinho, irmãos, porque eu estou avisando. Eu vou começar a pegar de surpresa, para não dar tempo de ninguém correr. Meu pastor dizia assim para mim que nunca vai para um culto sem uma palavra. Nunca vai, nem que for apenas uma observação, né? Às vezes, coisinha bem simples, né? Mas é bom a gente estar sempre preparado para trazer uma palavra. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 9. Foi o tema do nosso congresso, né? Eu estava doidinho para pregar no congresso nesse tema aí, mas... Ageu capítulo 2, versículo 9. Você que está com a sua Bíblia, pode procurar. É bom a gente folhear a Bíblia para ir pegando intimidade. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, esse livro do profeta Ageu é um livro pequeno. O profeta Ageu, ele está na categoria dos profetas menores. Quando há essa divisão na Bíblia de profetas maiores, profetas menores, isso não tem a ver com o grau de importância do profeta. Não significa que o profeta menor seja relativamente menor do que o maior, mas é apenas pela quantidade de material escrito que esse profeta possui. Você pode ver que os profetas menores, como o profeta Ageu, ele tem apenas 2 capítulos, né? Então eles tiveram um ministério curto em relação aos profetas menores. Você pega, por exemplo, Isaías, você pega Jeremias, eles tiveram um tempo de ministério maior. E é interessante, irmãos, que a época que Deus levanta esse profeta, e é interessante, irmãos, quando nós falamos de profeta, a imagem que nós temos de um profeta é aquele que entrega uma profecia. E como é comum no livro dos profetas, você encontrar o jargão usado pelos profetas, que é assim diz o Senhor. Quando você lê o livro dos profetas, sempre você vai encontrar essa expressão, assim diz o Senhor. Mas Ageu, ele foi um profeta diferente. Ele foi um profeta que entregou apenas 4 mensagens. Mas o que chama a minha atenção foi a época em que Ageu exerceu o seu ministério. Se você contextualizar o livro do profeta Ageu e colocar ele dentro de uma linha cronológica dentro da história, você vai ver que Ageu, ele profetiza depois do cativeiro babilônico. Ele é um profeta pós-cativeiro. Os irmãos aqui sabem que durante 70 anos o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Foi um tempo de muita angústia, foi um tempo de muita destruição, um tempo de calamidade. E Deus levanta alguns profetas durante esses 70 anos para dizer que quando esse tempo acabasse, o povo deveria voltar para a sua terra, a fim de reconstruir o templo e também as suas casas que estavam derrubadas. E Deus cumpriu a promessa através de uma batalha, que é a batalha de Carquemes. Nós teve um confronto. Sei que a Babilônia, que era a maior potência mundial, ela perde o poder, ela perde a soberania. O rei Ciro, junto com os exércitos da Medo-Pérsia, ele assume o poder, as rédeas do poder. E a primeira coisa que Ciro faz, conforme está escrito em Isaías capítulo 45, foi liberar um decreto, foi liberar uma carta, permitindo aos judeus que estavam em Babilônia que retornassem para a terra de Israel. Esse decreto foi assinado. Agora
os judeus têm a liberdade de retornar para casa após os 70 anos. É bem verdade que quando você vai ver na história, muitos judeus não quiseram retornar, preferiram ficar entre as pompas babilônicas, porque muitos judeus enriqueceram na Babilônia, compraram terras na Babilônia, e quando foi dado o decreto para eles voltarem para Jerusalém, para recomeçar ali, eles não quiseram. E segundo a história, aproximadamente 50 mil judeus vão voltar para a terra de Israel. E aí nesse tempo, 3 profetas vão se levantar. Quantos profetas eu disse? Quantos? Primeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Diga comigo, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses foram os últimos 3 profetas das páginas veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento. E um dado interessante, eu quero que coloque ali para mim no capítulo 1, versículo de número 1. Olha que interessante, quando Ageu ele vai abrir a boca, lembrando o cenário. O povo agora volta para Israel, e o que é que eles encontram? Uma terra totalmente destruída. Imagina só, você tem uma grande propriedade, você destrói ela, não limpa, deixa ali os escombros e volta depois de 70 anos. Como é que não estava aquela situação? Assim estava Israel, cheio de escombros, cheio de lixos, cheio de memórias do passado. Então, Ageu chega, a terra está destruída, e aí nós entramos no capítulo 1, versículo 1, eu queria que você me acompanhasse assim, ó, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, a Josué e ao sumo sacerdote, dizendo, agora versículo 2, versículo 1 nós temos um dado cronológico a respeito da data, que era mais ou menos em agosto de 520 a.C. Versículo 2, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Irmãos, olha como é que Ageu começa o seu ministério. Ele chega e ele usa um pronome demonstrativo, né? Porque ele diz, este povo. E aqui eu já vejo algo curioso, irmãos. A gente gosta de ver os detalhes da escritura. O primeiro detalhe, irmãos, é como Deus se revela, como o Senhor dos exércitos. Diga comigo, Senhor dos exércitos. Um detalhe interessante, irmãos, é que quando você olha para a Bíblia, às vezes que Deus se revela como Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, você vai ver que Ele sempre se levanta como o Senhor dos exércitos contra os inimigos de Israel. Significa que Deus está indignado, significa que Deus está pronto para exercer juízo e batalha. Só que aqui Deus não se revela como o Senhor dos exércitos para os inimigos de Israel, mas Ele se revela como o Senhor dos exércitos para o seu próprio povo. Quem está entendendo, diga amém. Então ele aparece como o Senhor das batalhas, como o Senhor das guerras, para o seu próprio povo. O que isso indica para nós? Que Deus não estava contente com alguma situação que estava acontecendo. Irmãos, e é muito preocupante quando Deus não se agrada do nosso comportamento. E a pergunta que eu faço é uma socrática maiêutica, é uma técnica de Sócrates. Eu pergunto e você não responde, você só medita. Será que Deus tem se agradado do seu comportamento? E essa pergunta eu também faço para mim. Será que Deus tem se agradado da forma com que nós temos prestado a Ele o culto? Será que a forma com que eu tenho me portado na presença de Deus tem tocado o coração de Deus? Ou será que Deus está olhando para nós hoje dizendo, eu vou aparecer como o Senhor dos exércitos, tipo assim, o chicote vai estralar? A segunda prova que Deus não estava contente é justamente a presença do pronome demonstrativo, este povo. Isso não é normal, por quê? Porque Deus, quando Ele ia falar com o seu povo, Ele usava o pronome possessivo, meu povo. Deus sempre dizia, meu povo. Mas aqui Ele está dizendo, este povo, dizendo tipo assim, eu não conheço vocês. Imagina só que esquisito uma esposa olhar para o marido e dizer assim, ó, este homem aqui, ó, por que este homem? Ele não é seu marido?
Esta pessoa, você está declarando que você não conhece aquela pessoa. Então você pode ver, irmãos, que o relacionamento de Deus com Israel era sempre chamá-los de meu povo. Mas agora Deus está tão triste com o que estava acontecendo, que Deus não os chama de meu povo, mas de este povo. Deus está dizendo assim: esse aí não é meu povo, não. E qual era a situação do povo que Deus não estava se agradando? Vamos ler o texto? Uma regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso inventar moda, eu não preciso ir na internet. A própria Bíblia, ela dá as respostas. Olha o texto, versículo 1, ó. Este povo diz. O que é que o povo diz? Não veio ainda o... Vamos lá, irmão, eu sei que vocês não dormiram, vocês estão aí, né? Ainda não veio o tempo. Que tempo, irmãos? O tempo em que a casa do Senhor deve ser... Olha que interessante, irmãos. Existe um gap, existe um hiato temporal aqui, que só quem estuda a Bíblia percebe, irmãos. E eu quero trazer isso aqui para você de forma bem simples. Quem não estuda não percebe o tempo. O povo de Israel foi levado ao cativeiro em 606, diga comigo, 606 a.C., porque a data antes de Cristo era retroativa. Aí você pega, subtrai aí, se você está bom de memória, de HD, você subtrai 606 e tira 70 anos. 606 menos 70 vai cair em 536. Sim ou não? Que foi justamente quando o povo voltou para a terra de Israel. Só que o versículo que nós lemos, não precisa voltar lá, diz que Ageu começou a pregar em 520. Eles chegaram em que ano? 530 aí? Ageu começou a profetizar em 520. De 536 para 520, 16 anos. Quando Ageu começa a profetizar, fazia 16 anos que o povo tinha chegado na terra. E aí, pastor? E aí que havia uma promessa de Deus. E qual era a promessa de Deus para eles? Reconstrua minha casa. A cidade está destruída e vocês vão reconstruí-la, sim ou não? Mas o povo não fez isso. Eles ficaram 16 anos no ócio, 16 anos no vazio, 16 anos de braço cruzado. Quem está me ouvindo? De braço cruzado só para as coisas de Deus, porque para as coisas materiais eu vou mostrar para você que eles estavam igual um trator de esteira. Qual era o argumento que eles usavam? Deus estava dizendo assim: olha bem para mim, não perde a fiação não. Deus estava dizendo assim: ó, vocês não vão reconstruir minha casa. Qual foi o argumento do povo? Ainda não veio o tempo. Eles estavam 16 anos, irmã Deise, atrasados, de acordo com o relógio de Deus. E ainda eles batiam no peito e diziam: ainda não é meu tempo. E quando é que é o tempo então, meu filho? Você já está 16 anos atrasado. Já era para você ter recebido a vitória 16 anos atrás. Aí Deus está te chamando para você acordar para a vida, e você está dizendo: ainda não é minha hora. E por isso que Deus não está contente, irmãos. E sabe, irmãos, eu não vim pregar para a parede aqui hoje. Eu não sou aquele tipo de pregador, irmão, que eu já tenho mais de quase 20 anos que eu prego o evangelho. Eu já não tenho mais aquela disposição para dizer: ah, irmãos, eu não sei por que eu estou falando isso. Eu sei por que eu estou falando, porque a mensagem de Deus tem endereço. E outra coisa, Deus não fala com quem ficou em casa, Deus fala com quem está presente, Deus não fala com ausente. Então, irmãos, a mensagem de Deus tem endereço aqui hoje. E o que é que Deus está dizendo para alguém que está aqui hoje? Deus está dizendo que você já está atrasado. Existe uma obra de Deus na tua vida, existe uma chamada de Deus na tua vida, que já foi desenrolada há muito tempo. E essa obra não aconteceu, não foi Deus que parou, você cruzou o braço. E Deus está te chamando o tempo todo, e você fica: nunca dá tempo. Nunca tem tempo, ó. O problema deles, falta de tempo. Ainda não veio o tempo, ainda não veio o tempo. Deus está dizendo: e aí, meu filho? Não, ainda não é minha hora.
Então quer dizer que é nós que dizemos para Deus quando é a hora. Então quer dizer que Deus é subserviente nosso. Então quer dizer que Deus não é soberano, Deus tem que respeitar meu horário. Isso não é evangelho, irmão. Deus não tem que nos respeitar, irmãos. Deus não tem que respeitar minha agenda. Deus não tem que respeitar meu horário. Sou eu que tenho que me enquadrar na vontade de Deus. Sou eu que tenho que entrar no projeto de Deus. Aleluia. Deus está dizendo para alguém que está aqui: mais uma vez o Senhor está te chamando. E esse argumento que você está dando de não ter tempo, Deus está dizendo: não cola. Já viu aquele ditado, irmãos, que o peixe morre pela... Você quer ver só onde Deus travou o povo? Porque para fazer algo de Deus, irmão Willi, o povo ainda não veio o tempo. Mas põe o próximo versículo. Veio, pois, a palavra pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempos de habitar nas vossas casas estucadas, enquanto esta casa há de ficar deserta? Olha aqui, irmãos, o peixe morre pela boca, né? Porque para fazer as coisas para Deus, o povo dizia: ainda não veio o... Aí Deus diz assim: mas engraçado que para construir a casa de vocês têm tempo. A palavra estucada ali, irmão, quer dizer casas luxuosas, casas de fino acabamento. Sabe o que o povo foi fazer, irmãos, nos 16 anos que eles ficaram parados na obra de Deus? Foram trabalhar, foram estudar, foram enriquecer, começaram a construir mansões para ele. Tem erro nisso? Não. Desde que o teu relógio esteja sintonizado com o de Deus. Então a reclamação de Deus aqui, sabe o que era? Falta de prioridade. Ele está dizendo: engraçado que para mim, vocês estão há 16 anos, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Mas para futebol vocês arrumam tempo. Mas para churrasco vocês arrumam tempo. Para assistir jogo vocês arrumam tempo. Para ir atrás de família vocês arrumam tempo. Para ir atrás de amigos vocês arrumam tempo. E olha o que Deus dizia: a minha casa vai ficar deserta até quando? Sabe o que é que Deus está dizendo? E a minha obra na tua vida vai ficar até quando desse jeito? O plano que eu tenho na tua vida, você acha que Deus trouxe você para cá para quê? Você acha que Deus te chamou para quê, irmão? Andalácia, Oramacandaráia. Deus está dizendo para você nessa noite: é tempo de sair do comodismo, é tempo de sair do ócio, porque a promessa de Deus na tua vida ainda está de pé. Eu queria que você virasse para quem está do teu lado e profetiza na vida dele: a promessa de Deus na tua vida ainda está de pé. Está de pé, irmão. Você sabe por quê, irmãos? Porque a promessa de Deus, ela não caduca. Pode ter passado 16 anos, mas o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Só depende de você. Se move, irmão. Irmão, a gente arruma tempo quando a gente quer, irmão. Vou falar por mim, irmão. Esses dias fui dormir mais de 2 horas da manhã assistindo o jogo. E quando é que a gente fica 2 horas da manhã para a gente fazer uma vigília de oração, para a gente ler a Bíblia, irmão? A gente consegue, irmão. Quando a gente prioriza, a gente consegue. Deus não quer que você seja um alienado, mas Deus está dizendo assim: meu filho, a minha obra na tua vida não pode ficar deserta. O que Deus tem reservado para você é muito grande, irmão. Quando Deus cumpriu o que Ele prometeu, você vai ter tempo de sobra para você fazer as tuas coisas. Mas Deus está dizendo: em primeiro lugar, você tem um propósito, você tem uma chamada. E aqui tem um outro dado, irmãos, que é só quando você faz uma análise mais profunda que você vai enxergar. Por que o povo parou aqui, irmão? Se você pegar a Bíblia em ordem cronológica, sabe onde entra o texto de Ageu? Lá em Esdras, capítulo 4. O que diz lá, pastor? A oposição dos samaritanos. Sabe quando Neemias estava reconstruindo e os samaritanos se levantaram para embargar a obra? Então, e por causa dessa oposição o povo parou. Então por que o povo estava 16 anos parado aqui, irmão? Por causa de samaritano. Quem eram os samaritanos, irmãos? Eu não vou me aprofundar aqui, mas eles tinham a mesma raiz genealógica do povo de Israel. Teve brigas lá na frente, cada um adotou para si uma escritura, o Pentateuco samaritano, eles disseram: não, nós é aqui. Você vê no texto que ele leu aqui da mulher samaritana, que ela ainda tinha
o muro na cabeça. Ela falou, os judeus falam que é em Jerusalém que nós temos que adorar, mas os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim. E aí, nós temos que adorar onde? Em Jerusalém, no Monte Gerizim? Porque ainda tinha um muro na cabeça, que Jesus já derrubou esse muro. Só que os samaritanos, irmãos, olha que interessante, os samaritanos, eles falam a mesma língua, eles se parecem muito com o povo de Deus, mas não é povo de Deus. Quando a obra estava caída, os samaritanos não aparecem. Mas quando a obra começa a ser levantada, o samaritano põe a cara. Irmão, aprenda uma coisa, escuta isso aqui. Se na tua vida não tem samaritano, alguma coisa está errada. Tem que ter, irmão. Irmão, ninguém gosta de samaritano. Obrigado, irmão Pedro. Irmão, ninguém gosta de samaritano. Sabe o que é um samaritano? É um opositor. Ele parece crente, ele tem cara de crente, ele dá até pai do Senhor, dá beijinho, dá ósculo santo, mas é um filho do capeta, enviado para destruir. E é fácil você detectar ele, irmãos. É só você ver a cara dele quando Deus te dá uma vitória. Na hora, irmão, a cara do samaritano vai aparecer. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se na tua vida não tiver samaritano, isso pode ser, irmãos, um indicativo de que você também não está produzindo nada. Porque samaritano, ele não atira pedra em árvore seca. O samaritano, ele só ataca quem dá fruto. O samaritano, ele só se levanta contra quem trabalha. Então, meu irmão, vê pelo lado bom da coisa. Se tem samaritano se levantando, é porque você está incomodando. Se tem gente se levantando contra a tua vida, falando de você, te perseguir, meu irmão, se você soubesse no mundo espiritual o benefício que um opositor te traz, você não bateria nele não, você daria um beijo bem na testa dele. Sabe por quê, irmão? Porque o opositor, ele faz você orar mais. O opositor, ele faz você ficar mais temeroso. O opositor, ele faz você ficar mais humilde. Então, irmão, tem que ter uns opositores, irmão. Na minha vida tem cheio de samaritaninho. E sabe como a gente tem que fazer com o samaritano, irmãos? Deixa que Jesus cuida, deixa que Jesus faz. Eu sei que dá vontade de pegar um pedaço de pau, né? Dá um armlock voador, né, Marão? Mas essa raça, se você mexer, irmão, é pior. O que não pode acontecer, ouça o que o Espírito está dizendo, irmão. O que não pode acontecer é você abrir mão dos projetos de Deus na tua vida por causa de samaritano. Eu vou falar, irmão, que eu estou na autoridade do Espírito aqui. Aleluia. Você não pode abandonar o que Deus colocou na tua mão. Você não pode abandonar o projeto de Deus na tua vida, porque tem meia dúzia de samaritanos se levantando, irmão. Olha para Jesus que a vitória vai ser maior. Deixa que fale mal, deixa que olhe esquisito. Olha para Jesus e caminha na terra, irmão, porque a vitória vai ser maior. Quem acredita nesta palavra, levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, não pare por causa de samaritano. Para. Quando a tua vida está uma desgraça, o samaritano é tão sem vergonha, irmão, que quando a sua vida está uma bagaceira, irmão, ele é tão amigo seu, que você é até estranho. Você fala, nossa, a sucuri agora ficou amiga, né? Mas o Urutu Cruzeiro agora vem na minha casa, toma café. Cuidado, hein? Versículo 6, irmão. Deus estava reclamando então da falta de prioridade. Aí Deus diz assim, beleza, já que vocês não querem fazer a minha obra, vocês vão semear muito, mas vão recolher pouco. Quem está me ouvindo, diga amém. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Vocês vão beber, mas não vão saciar a sede de vocês. Vocês vão se vestir, mas nunca vão se aquecer. Isso aqui é o pior, irmão. E o que recebe o salário, o recebe num saquetel furado. Irmão, se colocar dinheiro num saquetel furado, o que vai acontecer? Você sabe, irmão, que você tem que ver na sua vida que às vezes esse saquetel está furado? É por falta de prioridade? Você ganha 1.000 não dá, 2.000 não dá, 5.000 não dá, 20.000 não dá. E Deus está dizendo, você vai ganhar até 50.000, mas nunca vai dar. Porque o saquetel está furado. Deus está dizendo, você não tem prioridade.
Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa aí. Falei, e aí, filha, vamos? Ah, pastor, estou trabalhando. Chegou 2 horas da tarde e não veio para o culto. Eu falei, mas não dá tempo? Não dá tempo. Aí eu fico pensando, né? A pessoa estava sem trabalho, não perde culto. Aí a pessoa ora, Deus abre a porta. Aí não vem mais na igreja. Não consigo entender essa matemática da coisa, irmão. Não deveria ser o contrário, irmão? Aí sabe de uma coisa, irmão? Deus prefere fechar a porta do que perder a pessoa. Deus está dizendo assim, então quer dizer que sem trampo você é crente. Com trampo você desvia, vai ficar sem trampo. Doente é crente. Se Deus der saúde, vai para o forró. Deus está dizendo assim, vai ficar doente. Deus prefere não te dar do que te perder. É igual seu filho, irmão. Se você está lá com uma peixeira lá, faca, e criança é o seguinte, ele gosta de brincar com o que é perigoso. Se tiver um bonequinho lá e uma faca, ele quer brincar na faca. Aí você é pai, você vai deixar seu filho mexer na peixeira? Vai não, pode chorar, pode espernear, porque você sabe que aquilo vai machucar ele. Deus é do mesmo jeito. Ele prefere dizer não do que te perder. Então, irmãos, veja que a vida do povo aqui estava uma miséria. Tudo que eles faziam dava errado. E Deus começa a levantar o profeta Ageu, irmãos. Eu já vou pular lá para o final para a gente orar. Para mostrar para o povo o que eles deveriam fazer. Que deveria retomar as prioridades. Por exemplo, capítulo 1, versículo 5. Deus diz, considerai o vosso caminho. Depois ele repete isso no versículo 7, considerai o vosso caminho. Deus está dizendo, mude a sua prioridade. Diga isso para 3 pessoas perto de você, mas eu quero ver você dizendo, mude as suas prioridades. O capeta, irmão, vai querer encher a tua agenda antes do culto, irmão. Mas você tem prioridade, vai depois do culto. Você tem o domingão, irmão, livre. Não deixe Satanás mexer na tua agenda, em nome de Jesus. Capítulo 2, irmão. Vamos pular para o capítulo 2. Deus levanta o profeta Ageu para que eles retomassem as suas prioridades. E a Bíblia diz que o povo voltou a trabalhar. Eu quero que você repita assim comigo, nunca é tarde para recomeçar. Eu não estou preocupado, meu irmão, se você está 16, 20, 50, 70, 80 anos parado. Eu sei que se hoje você se posicionar diante de Deus, a tua história vai ser diferente. Eu vou liberar uma palavra de Deus para o teu coração aqui. O final de ano que você vai ter, desse ano aqui, para o ano que vem, vai ser o melhor que você já teve. Só depende de você. Deus está dizendo, filho, acerta o teu relógio com o meu. Eu não vou mudar o meu relógio por causa de você. Bonitão, né? Quer que Deus mude o relógio só por causa de você? Não. Não, tem gente, e aqueles crentes, irmão, que acham que porque ora muito tem crédito com Deus. Deus não é Sicobi, Deus não é banco. Eu nunca vi ninguém ter crédito. Engraçado que Paulo, irmão, se alguém nesse planeta deveria ter crédito com Deus, era o apóstolo Paulo. Só que Paulo, ele diz assim, eu sou devedor. Ele diz, eu estou devendo. Então, meu irmão, vem com essa conversa aí, não, porque eu oro muito. Você não faz mais do que a tua obrigação. Porque eu me santifico, não faz mais que a obrigação. Você não pode exigir mérito por algo que é tua obrigação, irmão. Se a tua obrigação é colocar essa água aqui, você não pode querer mérito porque você colocou a água. Você está fazendo o que foi pago para você fazer, ué. Agora, Senhor, eu já vi, irmão, um pregador que fala assim, aqui é o teu servo, Fernando Carmona. Como se fosse um diferencial, já vai estar dizendo, ei, lá está vazia, fariseu. Então, meu irmão, preste atenção, não é porque eu sou pastor que eu tenho privilégio, não. E eu vou pedir para o pastor orar para mim, porque ele é pastor, a oração dele é mais poderosa que a minha. Esquece esse negócio. Aqui nós somos todo mundo do mesmo tamanho, irmão. Aqui não tem santo da barroca aqui não. Aqui todo mundo erra. Aqui todo mundo é pecador, irmão. Aqui todo mundo aqui é carente da graça de Deus. Então eu posso, mas você também pode. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, meu irmão, retoma. O povo retomou. Aí surgiram outros desafios. Qual o desafio? O desafio é que eles começaram a construir um templo, só que eles não tinham mais ouro, não tinha mais pedra preciosa. E o primeiro templo, quem construiu foi Salomão. Salomão construiu o primeiro templo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, irmão. Dizem que só no Santo do Santo tinha 8 toneladas de ouro. Esse aqui era feito de madeira, irmão, barraquinho de madeira. E os vainhos começam a chorar, irmãos. Olha que interessante, eu gosto da Bíblia, irmão. Olha o versículo 3. Vamos orar.
Versículo 3. Quem há entre vós, capítulo 2, versículo 3, desculpa. Capítulo 2, versículo 3. Corta para mim, meu filho. Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na primeira glória? Quem está me ouvindo? Para quem que Deus está falando, irmão? Quem tinha 15 anos viu a casa na primeira glória? Não viu. Porque eles estavam na Babilônia há 70 anos. Quantos anos? Então para alguém ter visto a glória da primeira casa, tinha que ter mais de 70 anos. Então para quem quer a mensagem aqui, ó, nós chamamos de septuagenário. Deus está falando com os vovozinhos, os cabecinha branca. Deus diz assim, ó, qual de vocês que viu esta casa na tua primeira glória? E parece que Deus vai cutucar a ferida. E como é que vocês vê agora? E a Bíblia diz que os velhinhos começaram a chorar, irmão, porque eles começaram a se lembrar do tempo de Salomão, que tinha ouro, porque Salomão tinha dinheiro, irmãos. E agora eles olham aquele barraquinho de madeira e eles começam a chorar. Por quê? Porque o que eles estavam fazendo para Deus naquele momento era menor do que o que eles fizeram no passado. E é triste, né, irmão? E eu vou dizer uma coisa para você, escuta isso aqui, ó. Deus não está preocupado com o tamanho do seu projeto. Deus não está preocupado, irmãos, com questões físicas, exteriores e aleatórias. Deus simplesmente quer que você faça o teu melhor dentro da tua possibilidade. Se é barraco de madeira, faz o melhor barraco de madeira. Você não precisa querer, irmão, copiar Salomão. Não, Senhor, eu estou triste porque eu queria fazer um templo igual ao de Salomão. Você tem ouro? Não tenho. Você tem prata? Não tenho. O que você tem? Madeira. Faz de madeira. Não sabe cantar, meu filho? Prega. Não sabe pregar? Canta. Não sabe pregar e cantar? Varre a igreja, passa aspirador. Não sabe passar aspirador? Ajuda a carregar a cadeira. Não sabe carregar a cadeira? Ajuda a fazer café. Alguma coisinha dá para fazer. Versículo 4. Esforça-te, Zorobabel, esforça-te e trabalhem, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Eu vou pular agora para o versículo 8. Um outro problema que surge, é um problema que nós, né, nem todo mundo, né, irmão, mas a maioria, versículo 8 aí do capítulo 2. Minha é a prata e meu é o ouro. Sabe o que acontece? O povo não tinha recurso para fazer. Quem está me ouvindo? Deus está dizendo assim, ó, não se preocupe com o ouro e com a prata. Por quê? Porque me pertence. Eu sou o dono do ouro e da prata. Vou te falar uma coisa aqui, meu irmão. Você está preocupado com o quê? Money. Deus está dizendo assim, fica tranquilo, meu irmão. Eu tenho. É só você me priorizar. Porque Deus está dizendo aqui, ó, minha é a prata, meu é o ouro. Deus está dizendo assim, ó, eu sou o provedor da tua casa. 3 irmãos deram glória. Então eu vou falar de novo para você dar um glória bem forte. Aí Deus está dizendo, não se turbe o vosso coração, porque eu sou Deus da providência na tua vida. Eu sou Deus da providência na tua casa. Não vai faltar, diz o Senhor. Fica de pé que eu vou encerrar agora. Fica de pé. Vou pegar o versículo 6 agora. Põe aí o versículo 6. Olha essa profecia aqui, irmão. Assim diz o Senhor. Ainda uma vez, diga comigo, uma vez. Olha só, irmão. Deus está dizendo, ainda uma vez. Eu quero que você vire para quem está do seu lado e diga assim para ele, se prepare, porque Deus vai fazer algo inédito na sua vida. Você crê? Deus vai fazer algo, irmão, que vai ser difícil repetir. Por isso que ele fala, ó, ainda uma vez. Isso aqui não tem repeteco, isso aqui não é pão amanhecido, isso aqui é coisa nova. Olha que Deus está dizendo para você, ó, tem coisa nova chegando, irmão. Aleluia. Não é coisa repetida, é coisa nova. Ainda uma vez, vírgula. Daqui a... Vamos lá, irmão, não perde a fiação não. Se você decola o teu aviãozinho bonitinho, mas chega no final, aliás, se você voa, né? Eu não lembro agora de decolar, pousar. Não, se você decola bonitinho, mas na hora de pousar você se arrebenta, você perdeu a viagem, irmão. Então você tem que decolar bonitinho e pousar bonitinho. Então não perde a fiação agora não. Ainda uma vez, vírgula, depois, daqui a... Diga comigo, daqui a pouco. Agora você vai dizer para quem está do seu lado assim, ó, vai ser daqui a pouco, não vai demorar muito não.
Eu vou profetizar, viu, Robson? Não vai demorar. Vai ser daqui a pouco. Você está pensando que a tua bênção vai demorar 50 anos para chegar. Você está achando que quando a bênção de Deus chegar, você não vai estar conseguindo nem andar, irmão, gagazinho, cheio de osteoporose, artrite. Não, Deus está dizendo, não, fica tranquilo, irmão. Vai chegar daqui a pouco, vai dar para você curtir a vitória. Não vai demorar. Velocidade é tua. Deus está dizendo, meu filho, eu estou aqui, ó, prontinho para fazer. É só você acertar o relógio, ó, e vem. O que é que Deus vai fazer? Farei tremer o céu, temer o mar e a terra seca. 7. Farei tremer todas as nações. Deus está dizendo assim, ó, se prepare que eu vou chacoalhar tudo. Vou chacoalhar a terra, vou chacoalhar o céu. E virá o desejado de todas as nações. Essa expressão aqui, irmãos, é uma referência a Jesus. E o que é que esse desejado das nações vai fazer? Encher a casa de... Epa, então quer dizer que Deus não está preocupado se a casa é de ouro ou se é de madeira. Deus está perguntando, está querendo saber se a casa tem glória ou se não tem. Porque se tiver ouro, mas não tiver glória, Deus está dizendo, aí eu não passo nem na porta. A casa é bonita, linda, ai, maravilhosa. Mas se não tiver glória, Deus está dizendo, eu não estou nesse culto. Agora o barraco pode ser até de madeira, mas se tiver cheio da glória, ele diz, é aqui que eu vou ficar. Então, meu irmão, não menospreze essa casa não. Sabe por quê? Porque o desejado das nações está aqui dentro. Esta casa está cheia da glória do Senhor. Você pode dizer amém? 9. Lembrando o cenário, os velhinhos chorando, porque o barraco era de madeira. E Deus diz assim, ó, a glória do barraco de madeira vai ser maior do que a glória que vocês viram no templo de Salomão. Irmão do céu, é só Deus para fazer isso. Porque quando a glória desceu no templo de Salomão, a Bíblia diz que era tanto poder, irmão Pedro, que quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, de tanto poder. E Deus está dizendo, vocês lembram daquela glória lá no palácio? A glória que eu vou derramar nesse barraco de madeira vai ser 2 vezes mais. Levante as 2 mãos para o céu que eu vou profetizar, irmão. Se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai ser a porção dobrada. A bênção de Deus na tua vida vai vir com a porção dobrada. Você crê nessa palavra? Então abre a tua boca e vai glorificando. Abre a tua boca e vai exaltando. Eu quero profetizar que a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Quem pode adorar Jesus? Feche os seus olhos. Feche seus olhos, nós vamos louvar o Senhor. Feche os olhos nesse momento. Eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família. A palavra de Deus para o teu coração nessa noite é: retome as suas prioridades. Deus quer te encher do Espírito. É muito bom andar de carro, é muito bom ter uma casa boa, mas a melhor coisa que tem é ser cheio do Espírito Santo, irmão. Está na hora da gente parar de se preocupar com aquilo que é exterior, e a gente começar a nos preocupar, irmãos, com a presença de Deus. Então nessa noite eu quero que você feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor, porque Deus quer te encher com a glória dele. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje. Senhor, abre a tua boca e vai orando, porque a glória da última casa vai ser maior na tua vida. A glória vai ser maior. Eu profetizo, irmão. Se você um dia já foi abençoado, se você um dia já viu Deus agir na sua vida, o que Deus vai colocar nas suas mãos vai ser duplamente maior. Ninguém pode. Jesus vai tocando agora, vai enchendo este coração agora, vai enchendo esta alma agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a retomar as nossas prioridades. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tira toda a ociosidade do nosso coração, porque nós passamos a maior parte do tempo, Senhor, preocupado com coisas que não agregam, preocupado com coisas, ó Pai, que não são essenciais. Mas nós declaramos esta noite que a nossa prioridade é a Tua presença.
que a nossa prioridade, Senhor, é estar na tua casa. Ó Deus amado, a tua palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho certeza, meu Pai, que quando nós abrimos mão de coisas para buscar mais da tua presença, o Senhor vai abençoar de forma abundante, o Senhor vai abençoar, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Nós ouvimos, ó Pai, a tua palavra dizer nessa noite que o Senhor é dono do ouro e da prata, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que está preocupado, que a gente deve reconsiderar os nossos caminhos, retomar as nossas prioridades. Senhor, nós não queremos mais usar o nosso tempo como desculpa, meu Pai, porque dá tempo de buscar, ainda há tempo de orar, ainda há tempo de buscar a tua face, ainda há tempo, ó Deus, alaba, shura mahaia, ora macanda la mahaia. Em nome de Jesus, ó Deus, vai abrindo o céu e vai derramando renovo sobre o teu povo agora. Aonde há um crente, ó Deus, que recebeu esta palavra, vai enchendo agora, vai trazendo o renovo espiritual agora. Se você já foi batizado no Espírito Santo, recebe o renovo agora dos dons espirituais na tua vida. Em nome de Jesus, ó Pai, vai enchendo esta casa de glória, vai enchendo esta casa de glória, vai enchendo, Senhor, da unção do teu Santo Espírito, do fio de cabelo à planta dos pés. Comece a buscar a presença de Deus agora. Abre o teu coração, porque o céu está aberto sobre esta igreja. Eu posso contemplar, irmão, o céu aberto sobre esta igreja. Oramanda calamahaya. Tem glória de Deus sendo derramada aqui nesse ambiente, tem unção de Deus sendo derramada aqui nesse lugar. Comece a receber agora força, comece a receber agora ânimo, comece a receber disposição agora. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua casa, profetizar sobre a tua vida, que nenhum samaritano vai interferir no projeto de Deus na tua vida, nenhum samaritano vai interferir no projeto de Deus na tua família. Eu quero nessa noite declarar que Deus está cercando a sua casa com muros de fogo. Nenhuma raposinha do inferno, nenhum espião do inferno vai destruir a obra de Deus na tua casa, vai destruir a obra de Deus na tua vida. Deus está dizendo esta noite: é tempo de se levantar na minha presença. Eu te chamei, eu já te ungi, eu já te separei. Não há mais tempo de ficar parado, porque o relógio profético avança. Nós estamos aguardando a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas serão pegas de surpresa por ocasião do arrebatamento da igreja, mas nós estamos com o pé na terra, mas o olho olhando para o céu, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh glória, eu quero ver a igreja adorando, eu quero ver a igreja orando. Oh lamandaramahaya. Abre a tua boca e libere os dons espirituais agora. Se você tem línguas, ore em língua. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Se tem revelação, entrega. Se tem profecia, entrega. Oh, agora vai recebendo esta unção agora, vai recebendo este poder de Deus que está tomando conta desse ambiente. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sair daqui hoje molhados pela unção do teu Espírito. Nós queremos sair daqui nessa noite impactados pela tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o centro das nossas vidas, que o Senhor é o centro da nossa família. Nós queremos declarar nessa noite que o Senhor é a nossa prioridade. Senhor, abre as comportas do céu sobre as nossas vidas, meu Pai. Visita o teu povo agora. O Senhor sabe, ó Deus, as batalhas de cada um. O Senhor sabe as lutas que cada um tem passado. Entra na frente, ó Deus, aquilo que o advogado não pode fazer, o Senhor pode fazer. Aquilo que a mão do médico não pode realizar, a tua mão pode. Aonde a palavra do homem não vai, a tua palavra vai. Vai quebrando, Senhor, toda a corrente do inferno agora. Vai quebrando, Senhor, toda a obra do diabo contra este povo, contra esta igreja. Nós declaramos agora que
toda ferramenta preparada contra esta igreja, Mararraceia, Rolabacandaraia, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora. Enquanto você está dando glória a Deus aqui, Deus está visitando a tua família. Enquanto você está orando aqui, Deus está tocando no teu corpo. Abre o teu coração. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que não está fácil para ninguém, eu sei que tem muitos gigantes lá fora te esperando, mas se você sair daqui hoje revestido da unção de Deus, não vai ter gigante que vai te paralisar, não vai ter obra do demônio que vai atrapalhar. Então vai recebendo este poder agora. Você vai sair daqui como Davi diante daquele gigante. Ele disse: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É nesta unção que você está, é esta unção que você carrega. Em nome de Jesus, todo gigante que se levanta, ou que vai se levantar contra a tua vida ao longo desta semana, nós declaramos a falência, nós declaramos que toda obra do capeta caia por terra agora, e o povo de Deus vai cantar o hino da vitória, vai cantar o hino da vitória. Oh Jesus, Senhor, como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Jesus. Não há outro lugar melhor para nós estarmos, Senhor. Este lugar é lugar de glória, é lugar, Senhor, onde a gente sai daqui fortalecido, Deus. Em nome de Jesus, provê-se na vida do teu povo, provê-se com abundância. Em nome de Jesus Cristo, entra com a cura, entra com a resposta. Deus está dizendo que esta noite é noite de resposta. Deus está dizendo que esta noite é noite de vitória. Oh glória! Deus está dizendo que esta noite é a noite de você se posicionar diante de Deus, porque um novo tempo virá sobre a tua casa, um novo tempo virá sobre a tua família. Em nome de Jesus Cristo, você nos dá sustância para vencermos mais esta semana que virá, Senhor. Não deixa, Senhor, que o seu povo se enverede, Pai, durante uma semana, porque é impressionante como que em uma semana as pessoas mudam tanto. É impressionante, Pai, como numa semana a pessoa está quente, na outra já está tão fria. São apenas 7 dias, mas é tempo suficiente para Satanás agir, para Satanás operar. Mas nós estamos confiados em Ti e sabemos, ó Pai, que o Senhor ainda está nos guardando. Eu peço, guarde este povo. Não deixa, Senhor, que os nossos pés resvalem. Não deixe que os nossos pés tropecem. Mas que sábado que vem nós possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez, celebrando o Teu nome, Te adorando em espírito e em verdade. Quantos podem dizer amém? Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, ela recebe essa glória. Te adoramos. Oh Jesus, Jesus está aqui, irmão. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adore a Jesus. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Urabaca dos reis, foi teu nascido, ó Rei. Recebe o toque do Espírito. Recebe o toque do Espírito. Deus está dizendo: não andeis ansioso, eu estou cuidando, eu estou operando, diz o Senhor. Descansa teu coração. na casa de Deus, onde flui o amor. Ela mandará-se a lamarraçúria. Em espírito, Todo espírito de suicídio, irmãos, o Espírito está me movendo aqui. te adoramos, te adoramos.
na hora do desespero. Pode continuar com o louvor isso. Passa um monte de coisa na cabeça. Mas Deus está dizendo para você: descansa teu coração. Entrega para mim a tua aflição. Entrega para mim. Não haja no calor da emoção, porque o diabo tem armado um laço de morte. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Irmã Thelma, eu quero orar pela sua amiga. Eu quero orar pela sua amiga. Por ela. Vem com ela aqui na frente. É só uma oração. Para ela ficar tranquila. Fecha